nós temos aqui uma proposta de trabalho e eu vou procurar me manter estritamente dentro do tempo que me foi pedido. Eu, quando interagi com a equipe coordenadora aqui do evento, nas nossas conversas, eu mesmo propus se eu poderia ser o primeiro a falar. E a razão é a seguinte, né? A temática da morte, a temática da eutanásia, por si só já falam de coisas difíceis, né? A morte. Mas como é que nós podemos trabalhar isso? Poderíamos trabalhar a partir de uma ação reativa, tipo reagindo à proposta da eutanásia, ou não nos conformando à questão da morte. Bom, isso afirmo categoricamente a vocês que seria um grande equívoco, né? Nós temos que partir da vida. Nós temos que partir do resgate do que significa a vida. Porque só fazendo esse percurso podemos falar em humanizar e podemos falar em entender o significado da morte, entender o significado dos cuidados paliativos com que a gente vai trabalhar bastante aqui. Uma das questões que também veio a partir da inscrição que vocês estavam fazendo de algumas manifestações, foi uma preocupação que a coordenação me passou sobre a necessidade de tratar esses aspectos a partir de uma base científica. É isso que a gente se propõe aqui, né? Em que pese as minhas convicções particulares, eu faço questão sempre de publicamente dizer quem eu sou, né? E dizer quem eu sou significa que eu sou um professor da USP, e que também, não é nada em paralelo, eu tenho os meus vínculos, em particular com a Igreja Católica, a partir entre outros caminhos que me foram dados, a partir da Pontifícia Academia. Por que digo isso? Não por se tratar de um evento confessional, mas sim por uma questão de honestidade em diálogo. O diálogo se torna honesto quando as partes explicitam exatamente o que está no seu respectivo coração, né? Então esse é o ponto de partida para nós. Mas, insisto, não se trata de uma abordagem confessional ou muito menos dogmática, né? Vamos falar aquilo que é a expressão do que se também aprende na universidade, se aprende na universidade. Como eu disse há pouco, o Hospital Universitário, suponho que muitos de vocês conheçam, a Universidade de São Paulo tem vínculos com muitos hospitais, né? O mais conhecido de todos é o Hospital das Clínicas, que não é um hospital da USP, não sei se vocês sabem disso. O Hospital das Clínicas é o hospital da Secretaria Estadual de Saúde. E a USP, por intermédio da Faculdade de Medicina, de outras unidades da USP, tem uma ação efetiva no cotidiano do planejamento e das ações do Hospital das Clínicas. Mas é um hospital da Secretaria Estadual de Saúde. A USP tem um hospital, chama-se Hospital Universitário, que fica na cidade universitária. Por que eu digo que é o hospital da USP? Porque todos que ali trabalham são funcionários USP. O Hospital Universitário tem hoje, saindo agora de um momento mais difícil que viveu nos últimos anos, tem algo em torno de 1.460 funcionários, e pelo Hospital Universitário passam por ano 2.400 estudantes. São todos os estudantes do curso de medicina, são todos os estudantes do curso de enfermagem e, se não todos, também estudantes de fono, psicologia, odontologia e por aí vai. Por que eu coloco isso aqui para vocês? Porque, em parte, é isso que eu quero compartilhar, uma vez que eu coordeno, já há pelo menos um ano, as ações de humanização no hospital universitário. Mas se a gente vê essa foto, né, ela não me diz nada, a não ser o fato que eu posso olhar ali o hospital universitário. Alguns poderiam perguntar qual o significado ali daquela escultura, acho que não é o caso aqui, né? Porque para mim o hospital universitário não é isso. Para mim o hospital universitário é isso. São pessoas, são rostos, né? E eu escolhi essa foto
porque ela tem tudo a ver com o que nós estamos aqui hoje nos propondo a conversar. Primeiro porque esses rostos, eu não saberia dizer para você se eu sei o nome e sobrenome de todos, né? Mas se não de todos, quase todos. Talvez alguns estudantes que estão aqui, que a gente conhece de corredor, mas não vai lembrar do nome, né? Mas eu queria que vocês se centrassem no centro. Atenção ao centro. Aqui nós temos uma mãe e aqui nós temos o Jean. Entre inúmeras histórias que eu poderia estar relatando a vocês, eu trouxe a do Jean. Jean nasceu no Hospital Universitário em meados de junho do ano passado, devido a uma deficiência do pré-natal, e isso não aconteceu, graças a Deus, a deficiência do pré-natal, em função do Hospital Universitário, mas de outros serviços de saúde, por ocasião do parto, e só por ocasião do parto, se identificou que ele era portador de uma grave doença, e ainda ele apresentava essa doença em um grau elevado, que se chama epidermólise bolhosa. Para quem é da área médica sabe muito bem que significa na prática o seguinte: a pele descola como se fosse de um queimado, né? E quando uma pele descola, dói profundamente. Jean nasceu com esta má formação em grau elevado, grave. Em um primeiro momento, a equipe, que são esses que estão na foto, aí, né, nós temos a chefe da pediatria, né, o chefe administrativo, os pediatras, a chefe da enfermagem, o serviço social, a nutrição, o pessoal administrativo de suporte, né, residentes da medicina e da enfermagem, enfim. No primeiro momento, essa equipe ficou em pânico, tanto que acionaram o serviço social para dizer para onde vamos transferir essa criança, né? Existem equipes especializadas aqui no próprio Hospital das Clínicas, vamos transferir, a gente não tem condições de acolher essa criança aqui. Uma UTI neonatal, né? Uma criança que recém-nascida que sente dor, que a única medicação que se dava a ela era morfina. Né? Aliás, com morfina essa criança ficou 2 meses. Os 2 primeiros meses de vida, a medicação básica dessa criança foi morfina. Por quê? Pelas dores causadas por essa esfoliação da epidermólise. Mas, enfim, não era possível a transferência naqueles dias. Os centros de referência não tinham vaga, etc., etc., e a equipe falou, vamos assumir. Mas vamos assumir dentro de uma lógica de vamos compartilhar esse atendimento. Quando eu falo compartilhar, não é só a expertise do médico, do enfermeiro, tem fonoaudiólogo aí, tem assistente social, que interagem no sentido de compartilhar técnicas. É óbvio que também passa por isso. Mas a grande parceria que se firmou a partir do Jean foi como nós, pessoas, cada um desses rostos, pode conviver com essa realidade. Uma vez que quem é da área sabe muito bem que no monitor da UTI neonatal, aqueles indicativos lá que ficam aquele bip, 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 né? O técnico olha para lá e diz, essa criança está sentindo dor. Já tomou essa dose de morfina, mas continua sentindo dor. Né? Parece fácil diagnosticar isso. Né? Mas o que essa pessoa profissional sente ao ver esse monitor? Sente tanta dor quanto o Jean sentia. Né? Eu me recordo que naqueles primeiros dias, uma das coisas que eu mais fiz foi ir à UTI neonatal consolar profissionais de saúde que literalmente choravam. Então, veja, qual foi o grande passo que se deu aqui? Como vocês podem ver pela foto, felizmente, o Jean melhorou, o Jean teve alta, está sendo acompanhado no Hospital Universitário e voltou no Dia Nacional de Epidermólise Bolhosa para a gente fazer essa foto. Tá? A história do Jean não coincide com da Maria Eduarda. Né? Uma história... Não era essa a patologia,
mas uma história que já teve um final de um óbito. Tá? Também a Maria Eduarda, que nasceu mais ou menos na mesma época do Jean. Para dizer, como é possível, metodologicamente, lidar com essas situações? Óbvio que precisamos da expertise dos técnicos, mas, antes de tudo, precisamos de uma companhia humana, capaz de respeitar a minha humanidade, que sofre, que sente dor, né? Que se angustia, que se revolta. Em um dos plantões noturnos, não vou dar muitas indicações, né? Mas um determinado profissional chegou para mim e falou o seguinte: eu estou começando o plantão e eu não sei porque eu não entro lá e tiro aqueles aparelhos. Por que eu não desligo aqueles aparelhos? E eu perguntei para essa pessoa, mas por quê? Ele ou ela disse, eu não suporto mais ver esse sofrimento nessa criança. Eu entendo perfeitamente o que esse profissional vive. Não o fez, né? Ao contrário, dedicou a noite inteira para cuidar. Né? Mas eu entendo perfeitamente essa reação e não posso condená-la por essa primeira reação. Ao contrário, porque eu reconheço essa mesma reação em mim mesmo. Né? Bom, esse é o nosso ponto de partida. E esse também é o nosso método de trabalho. Nosso método de trabalho tem que passar por isso. Martina, né? Alguns aqui até a conhecem, minha primeira neta, nascida em 19 de janeiro, e a Rebeca, minha segunda neta, que, como vocês podem ver pela data, ainda não completou uma semana. Ok? Por que eu estou mostrando a foto da Martina e da Rebeca? Por um sentimentalismo, ou eu vou ficar babando, mostrando para os netos? Não. Para o Dalton, a foto da Martina e a foto da Rebeca se reveste de um profundo significado. E vocês podem mentalmente lembrar de fotos com os mesmos significados para cada um de vocês. Quem for da minha geração, pensar nos netos. Quem é da geração dos meus filhos, pensar nos próprios filhos e por aí vai. Porque este é o ponto de partida fenomenológico, né? Existencial. Há pouco se falou de logoterapia aqui, né? Viktor Frankl vai trabalhar bastante com a gente isso. Né? O ponto de partida é eu reconhecer o que significa o humano. Não é um sentimentalismo a que eu me refiro. Né? É um método efetivo de trabalho. Eu reconheço o significado das pessoas a partir do fato que eu reconheço como eu vivo essa humanidade. Ok. Alguns podem estar tendo alguma dificuldade em olhar desta forma para a realidade. Mas aí nós estamos lidando com uma outra questão, que é uma dificuldade específica de algumas pessoas. Né? A partir desse rosto ou desses rostos, a realidade começa a tomar um vulto muito mais significativo. O Jean, né? A Martina, a Rebeca. Tem nome, tem sobrenome. Né? E isso não faz com que as coisas fiquem mais fáceis. É claro que observar tudo isto só a partir de uma lógica tecnicista, né? O que está acontecendo com o Jean? Epidermólise bolhosa. Né? A partir de uma lógica tecnicista, pode não complicar muito o meu cotidiano. Não sei nem se facilita, mas não complica muito o meu cotidiano. Agora, se eu olhar o Jean, eu lembro da minha neta, Dalton, isso ficou mais difícil. É melhor a gente, né, pasteurizar, não sei se a gente pode usar essa expressão, a relação, né, tornar a coisa pasteurizada, então eu só entro para fazer o diagnóstico da epidermólise. Né? Insisto, não é o método adequado. Não é o método adequado.
Bom, por que vivemos hoje tantos dilemas dessa natureza? Porque o que nós vivemos hoje é totalmente diferente do que viviam os meus avós. Né? Os meus avós e os meus bisavós nasciam dentro de casa e morriam dentro de casa. Vocês sabem disso. Eu me recordo do velório do meu avô, né? Da minha bisavó, na mesa da sala, né? Ali ficou o caixão. Não tinha essa coisa de velório, porque se morria dentro de casa. E se nascia dentro de casa, chama parteira, etc. Né? Então, o momento do nascimento como o momento da morte faziam parte do nosso cotidiano. Hoje não faz mais parte do nosso cotidiano, a não ser dos profissionais que, como eu, trabalham no ambiente hospitalar. Porque o resto da sociedade recebe a notícia, já nasceu a Rebeca, vamos lá visitá-la, né? Ou, né, fulano faleceu, né, está lá na UTI já há uma semana, caso grave, etc, etc, faleceu e nós vamos, então, depois no velório. Tá? Então, tanto o início da vida quanto o final da vida se distanciaram de nós, estão muito distantes de nós, na nossa cultura atual. Né? Isto é um elemento de dificuldade, sim. Né? E hoje nós temos muita tecnologia. Aí eu me permito citar aqui o Papa Francisco na Laudato Si, né? Eu costumo dizer aos meus alunos, quando eu faço uma citação assim, aparece Papa Francisco, mas por que está citando o Papa? Bom, estou citando o Papa porque eu acho que essa é uma colocação inteligente que eu gostaria de compartilhar com vocês. Né? Se fosse o Rabino e tivesse uma formação também inteligente, eu também compartilharia. A humanidade entrou numa nova era em que o poder da tecnologia nos põe diante de uma encruzilhada. A tecnociência, bem orientada, pode produzir coisas realmente valiosas. Os remédios são muito bons. Os hospitais bem equipados são muito bons. As UTIs bem equipadas são muito boas. Né? Não estamos negando a tecnologia. Não é um pensamento obsoleto, contrário à ciência, ao desenvolvimento da ciência. Isso tudo para valorizar a qualidade de vida do ser humano. Desde os objetos domésticos até os grandes meios de transporte, edifícios, etc. Mas não podemos, porém, ignorar que a energia nuclear, a biotecnologia, a informática, o conhecimento do nosso próprio DNA, a genética e outras potencialidades que adquirimos, nos dão um poder tremendo. Ou melhor, aí essa frase é genial, a frase que se segue. Dão poder àqueles que detêm o conhecimento e, sobretudo, o poder econômico para o desfrutar. Um domínio impressionante sobre o conjunto do gênero humano e do mundo inteiro. Para não divagarmos muito sobre os grandes problemas tecnológicos e éticos, eu gostaria de focar nessa questão do conhecimento técnico. Tá? Doutor, o senhor decide o que é melhor para nós. Eu sei que tem muitos médicos aqui, né, e quantos não têm ouvido isto com frequência. Tá? Muitas vezes as pessoas, por razões variadas, colocam na mão do conhecimento tecnológico o processo de decisão. Né? Nunca a humanidade teve tanto poder sobre si mesma, e nada garante que o utilizará bem. Tá? Então, esse é o nosso grande desafio. Né? Entre outros campos de reflexão, como estamos fazendo hoje, a bioética se coloca também nesse cenário. Não estou aqui para dar uma aula de bioética, mas é importante dizer que foi justamente no século passado que a bioética ganha o vulto, né, o movimento que é próprio hoje da área acadêmica. Se falava de bioética com outras formas de expressão, ainda muito antes de 1924, né, mas vejam que coincide justamente com o quê? Coincide com o desenvolvimento tecnológico que nós vamos verificar entre os séculos 18, 19 e 20. Né? Vários autores vão falar de bioética, eu só destacaria ali Van Potter, porque foi efetivamente aquele que deu uma cara mais, um viés mais acadêmico à bioética, como a gente conhece hoje, como uma disciplina que combine o conhecimento biológico com o conhecimento dos valores humanos e seja, então, uma ponte entre duas culturas, a científica e a humanística. Então, em outras palavras, o slogan poderia ser não só tecnicismo, né, mas também um pouco de humanidade nessa história toda. Né? As escolas bioéticas, eu não vou me estender aqui, temos várias escolas bioéticas, porém, eu gostaria de destacar a escola com a qual eu me identifico, a bioética dita personalista, né?
ou o personalismo ontológico, de Elias Gretchen. O que ele propõe para nós? Ele propõe para nós como centro a pessoa. A pessoa considerada em sua essência, em sua natureza, em sua verdade. E aí podemos fazer muitos debates acadêmicos antropológicos, como eu sei que muitos dos que vão aqui falar na sequência têm, aliás, mais competência do que eu para falar. Tá? Mas, não sendo simplório, não é querendo ser simplório, mas sendo objetivo, nós sabemos muito bem de que se trata tudo isso. Se trata da pessoa. A pessoa que tem uma unidade e uma identidade. O que significa que tem uma unidade e identidade? Significa que ela é única. Ela é única, não tem duas iguais, pode ter duas muito parecidas. Né? Tem uma identidade. Eu sou Dalton Luiz e Paula Ramos. E quero ser sempre reconhecido como Dalton Luiz e Paula Ramos. Não como Adalto, em que pese que eu acho que é um nome muito bonito também. Né? Quando trocam o meu nome, aí eu já... não é Dalton, viu? Não é Adalto. Ah, tá bom. Como, pior ainda, ser identificado por um número de prontuário. Ou por ser portador de uma doença. Isto é contrário ao que eu desejo no meu coração. É uma questão da lei natural, é uma questão que é inerente à realidade humana. E eu não preciso de um diploma universitário para reconhecer isso. Eu preciso apenas estar atento ao significado da vida. E sei também, independente do meu grau acadêmico, que essa pessoa é composta por várias dimensões. A física que nós estudamos aqui, né? A psicológica, né? A social moral, que é um pouco do que estamos fazendo aqui, e a metafísica. Qualquer que seja o nome que se queira dar a essa metafísica. Né? Tudo isto é campo de pesquisa na universidade. Nós estudamos, aqui nós, né? Pelo menos os 4 aqui da mesa, a dimensão física e psíquica. Né? A dimensão social e moral, o Joel e outros que vão poder estar aqui com a gente hoje, estudam profundamente a filosofia, a moral, né? Como também a metafísica, uma ciência que pode estudar a história das religiões, por exemplo, né? Com a própria filosofia metafísica, se preocupam em estudar isso, para dizer, isso faz parte da dimensão humana. E qualquer esquecimento da minha parte de qualquer uma dessas dimensões faz com que eu fique devendo àquela pessoa o reconhecimento do valor e da dignidade de cada uma dessas dimensões. Com certeza os colegas que vão falar de cuidados paliativos vão dizer, né? Cuidados paliativos não é só sedação, não é só acertar a sedação para que a pessoa não sinta dor. Cuidados paliativos significa olhar para tudo isso. Né? E se eu fico devendo para o meu paciente olhar para a sua dimensão social, moral, metafísica, sabe o que ele vai dizer, sem ter assistido essa nossa aula, ou sem ter grau acadêmico? Ele vai dizer para o acompanhante, essa pessoa, esse profissional não me tratou como pessoa. Né? Não é isso? Olha, ele definiu pessoa, ele sabe definir pessoa. Porque pessoa é isso que está aí. Para mim é isto. Tá? Para mim, Martina e Rebeca são as expressões do que, em síntese, seria o personalismo ontológico. É isto. É um ser que tem um valor independente das suas capacidades. Rebeca hoje, diga-se de passagem, né, a última semana os pais não dormem, né, por razões óbvias. Né? Eu tentei explicar para ela o que era dia e noite, tive um papo sério com ela ontem, mas ela não me entendeu. Né? Não consegui que ela entenda. Vou comprar um relógio para ela, vou levar amanhã. Rebeca, olha só, quando o ponteiro estiver aqui é dia, então você fica acordada, quando ele estiver aqui é noite, então você deixa os seus pais dormirem. Né? Gente, tem ser humano mais limitado do que um recém-nascido daquele tamanho? Não tem. Não tem. Rebeca não tem um valor? Tem. Que não é medido pelo fato dela falar, dela andar, dela ter diploma acadêmico. Tá? No hospital universitário, como tantos outros hospitais, ano passado tivemos mais um episódio de uma criança, como a Rebeca, aliás era uma menina também, né?
que foi achada na lata de lixo próximo ao hospital. É aquelas histórias que vocês conhecem, né? A primeira coisa que os residentes fizeram foi dar o nome para ela, Cecília, né? Veja, não era uma coisa descartável. Não foi uma coisa descartável. E eu não posso dizer da série histórica, mas na minha experiência no hospital universitário, porque eu comecei minha carreira no hospital e voltei agora, então eu posso dizer que eu tenho alguns anos de hospital universitário, eu não me recordo de uma criança tão bem vestida na UTI, né? Porque não faltou aquela roupinha, aquele, né? Melhor que a Rebeca está ali naquela foto, tá? Ok? E justamente a residente médica que a atendeu porque estava de plantão me dizia 2 dias depois, eu não durmo faz 2 dias. Mas por quê? A menina está tão bem, estava muito bem mesmo. Eu não consigo entender o que passa pela cabeça dessa mãe. Tá? Então, o valor da pessoa não tem a ver com as suas capacidades. Não tem a ver com o fato de que chora na hora errada. Isso vale para a criança como vale para o idoso. Vale para o paciente terminal. O valor da pessoa é intrínseco ao fato de ser pessoa. E é por isso que ela merece que a gente se esforce por ela. Essa é uma foto histórica também, essa é uma daquelas fotos que já passou para a história da humanidade, tragicamente, né? Os não tão novos devem lembrar, foi capa do New York Times, Sudão, 1993, aquele é o nome do garoto, né? E a foto por si só já, né? O abutre ali esperando, né? O Sudão naquele ano, mais uma vez, estava passando por um grande momento de fome, seca e fome, né? E essa criança estava lá, né? Kevin Carter, o fotógrafo, fotografou, naquela época não tinha WhatsApp, não tinha internet, não tinha fax, era aquele filme que você tinha que revelar e levar direto para o jornal para ser publicado no dia seguinte. Foi o que ele fez. Tirou a foto, saiu daí correndo, foi para um avião e viajou naquela mesma tarde para a Inglaterra. Ganhou todos os prêmios de fotografia e jornalismo nos anos seguintes e acabou com a própria vida depois de 4 anos, porque se viu no meio de uma polêmica que lhe perguntava, mas e pela criança, o que você fez? Além de tirar foto. O que me marca nessa foto é que por não ver o rosto da criança, eu facilmente enveredo por análises sociológicas, econômicas, geopolíticas, né? Do porquê que isso está acontecendo lá. Eu despersonalizo, de certa forma, o episódio. Tá? E é isso que a gente precisa resgatar. Né? Precisamos personalizar o episódio. Tem sempre rostos, nomes e sobrenomes. De quem sofre junto. Né? Falei de quem um dia falou, olha, talvez eu devesse entrar lá e desligar os aparelhos, acabava com esse sofrimento. Tenho que dizer que uma outra pessoa chegou para mim e apresentou a conta. Sabe quanto essa criança está custando? Estando nessa UTI há tantos meses, X mil reais, e é isso mesmo. Né? Olha, com esses X mil reais nós ativaríamos mais 2 leitos de UTI. Né? Isto faz parte das coisas que passam pela nossa cabeça? Sim, eu queria que ficasse muito claro isso. Né? A vida humana é um processo contínuo, coordenado, progressivo. Contínuo porque tem um ponto de início, o surgimento de uma nova vida, um novo ser com identidade própria, distinto de todos os outros, e um ponto de fim, uma morte, quando se interrompe esse processo. Hoje à tarde eu dava aula para os alunos da pós-graduação, né, mestrado e doutorado na USP, e aí me fizeram também perguntas relativamente a esse tema, né, e eu fiz uma brincadeira com eles. Disse, olha, eu tenho uma notícia a dar para todos vocês nessa sala, desculpem se eu vou ser direto e objetivo, mas todos dessa sala vão morrer. Né? Todos dessa sala vão morrer. Né? Eu, particularmente, espero daqui a uns 30 anos, mas com certeza não passo muito mais disso. Tá? O fato de eu morrer daqui a 30 anos não elimina o fato de que hoje eu estou vivo.
E se hoje eu estou vivo, né, eu mereço continuar vivo, eu mereço ter qualidade de vida. Então, um prognóstico de morte iminente, prognóstico médico de morte iminente para amanhã, terça-feira, dia 30, né? Hoje é 29, não significa então que hoje eu tenho o direito, né, de antecipar esse processo de morte. Um processo coordenado, isto é, autossuficiente no próprio projeto, possuidor de todas as instruções para que se realize os processos biológicos necessários à continuidade da vida. A minha filha Débora não precisa dizer para a Rebeca o que ela tem que fazer para se desenvolver nas próximas semanas, né? A Rebeca já sabe, né? Isto é, sabe no aspecto genético, né? Portanto, é um ser que, se eu oferecer suporte de vida, vai ter condições de trilhar o seu caminho. O que é suporte de vida, no caso da Rebeca? O leite, né? As roupinhas, o banho, a higiene, as fraldas. Pode ser que esse suporte de vida, em um outro momento da vida, seja de outra natureza. Uma sonda de alimentação, por exemplo. Progressivo, porque no seu conjunto sempre passará para um estágio seguinte. Por mais que eu queira que, no caso a Martina ou a Rebeca, sempre fique aquelas crianças bonitinhas, né, com quem eu brinco, etc., e na hora do aperto eu deixo com os pais e vou para minha casa dormir tranquilamente, diga-se de passagem, né? Não, Deus queira, a Martina vai crescer, vai se tornar uma adolescente, ai meu Deus, né? E por aí vai, e vai um dia envelhecer também. Tá? É uma biografia. Aí termino. Mas por que uma pessoa pede para morrer? Porque ela sofre. Tá? E a questão do sofrimento significa que nós temos várias empreitadas. Uma delas é como que nós vamos ajudar essa pessoa a superar esse sofrimento. Para a equipe de saúde, né, é compartilhar suas expertises. Mas não basta só a equipe de saúde, tem a família, tem a comunidade, né? Então, se uma pessoa sofre, claro, tem um fator neurológico, um fator degenerativo, né, o fator da doença, que são os fatores etiológicos para esse sofrimento. Né? Mas sempre será possível cuidar dessa pessoa. Né? E aí, deixo para vocês falar de cuidados paliativos. Obrigado, gente.